Bom, pessoal, nós estamos aqui com a Caroline Costa, que é psicóloga, e eu queria muito falar para vocês agora sobre um termo que está sendo muito popular nas redes sociais, que se refere às relações. Relações que não precisamos de muito esforço para mantê-las, né? Uma conversa ali, um bate-papo ali, um encontro aqui. As interações, na verdade, são esporádicas. Ai, meu Deus do céu, eu fico imaginando, é muito complicado, hein? E nenhuma das partes se sentem mal com isso. Ou, ao contrário, não é bem assim. Tem gente que se sente mal, sim. Depende de quem você está tendo, com quem você está tendo amizade, quem são essas pessoas. Porque, assim, no mundo não vive só jovens, no mundo vivem jovens, pessoas adultas e pessoas da terceira idade. E esse comportamento está indo para todas as faixas etárias. E isso é preocupante, porque, de repente, o que é muito legal para você, para mim, não é. E aí, onde é que ficam as verdadeiras amizades? A verdadeira consideração, até como confiar em tudo isso que está aí nesse mundo. E aí a gente deseja logo um bom dia para a nossa psicóloga. Que bom estar recebendo você aqui. Tudo bem? Olá, Vanusa, tudo ótimo. Estar aqui é sempre uma honra falar com você, estar no programa e compartilhar essa comunicação tão positiva. Esse assunto tão interessante. Vamos dar uma olhadinha agora nas redes sociais. Não sei se vocês estão observando. A gente está observando. Olha ali, Paulo, né? Vamos lá. Amo amizades de baixa manutenção. Não tem que se falar sempre, não tem que se falar sempre, nem se ver sempre, e o carinho continua o mesmo. Já começa que a informação é bem assim, não tô nem aí se tu entendeu também, se tu não entendeu também não tô nem aí, se tem vírgula não tem, ponto, sei lá onde tá, eu também não quero nem saber. É mais ou menos isso. Tipo, bora ser amigo? A outra, vamos lá, comigo é assim. Sou uma amizade de baixíssima manutenção. A palavra é baixíssima, a palavra é manutenção. Quer falar todo dia? Ok. Não quer falar todo dia? Ok também. Ficamos um mês sem se falar. Ficamos um mês sem se falar, porque tem só perguntas aí, né? Zero problema. Sempre vai ser a mesma coisa quando a gente estiver juntos. Meu Deus, é umas conversas assim bem... Tem mais, Lorena? Tem mais? Ou a gente para com essas duas? Já dá pra gente... Aí vamos ver a outra. Eu sou muito feliz em manter relações de baixa manutenção. Não suporto gente me cobrando atenção. Respostas sendo que... Respostas... Atenção, respostas. E respostas. Sendo que tô mal dando conta das minhas demandas. Sendo que mal... Ai, até o que está escrito é complicado. Sendo que tô mal dando conta das minhas demandas. Tá todo mundo muito meio que revoltado com essa história dessa baixa manutenção, né? Olha outra aí. Acho perigoso esse papo de amizade de baixa manutenção. Porque sim, somos adultos ocupados. Mas se a gente deixa amigos tão de lado, assim sobra aqui. Sobra o quê na nossa vida? Trabalhar para pagar conta? A vida adulta é solitária demais. Muito bem. Aplausos. Primeiro que a gente vê que essa pessoa, ela tá bem consciente do que está acontecendo e ela deixou bem claro o pensamento de uma forma muito bem escrita. Sim. Né? Aí vem o outro aqui. Adoro amizades de baixa manutenção. Aquele tipo de amizade onde é empregado pouco esforço em mantê-las. Onde ambos os lados entendem que os desafios de ser adulto implica desdobrar-se e mesmo assim ser incapaz de dar vazão a tudo. Amizades recíprocas, onde mesmo passando algum período sem visitas e chamadas, não há espaço para cobranças. Amizades que entendem que estar longe não é necessariamente estar desconectado. Como? Vamos dar uma respirada? São muitas informações, Lorena, né, Vanusa? Tem mais, Lorena? Vamos lá, Maria Fernanda aí, né? Uma das grandes dores de ser adulto é perceber que boa parte das suas melhores, maiores, mais deliciosas amizades moram em diferentes cantos do mundo. A vida atropela, a comunicação é pouca e o que nos resta é uma saudade apertadinha no peito até os reencontros esporádicos. Aí eu fico pensando, Lorena, para que eu já tô ficando triste, depressiva pra baixo. Isso, agora falar que nem minha amiga, isso me cansa. São muitas informações. Você vê que essa daqui, inclusive, tá bem
num papelzinho de parede bem sofrido. Sim. Né? Vamos falar sobre essas conversas, amizade de baixa manutenção. O que é isso que vem acontecendo? Que nova história é essa que está no mercado das redes sociais? Pelo amor de Deus, Caroline. Bom dia novamente Bom dia. a todos. Quando a gente fala dessa amizade de baixa manutenção, nada mais é do que uma amizade de baixo investimento. Vanusa, hoje em dia... É uma colegagem? É uma colegagem, porque o que acontece? Para existir uma relação eu preciso de quê? De interesse, de investimento, de movimento. Quando existe uma relação que não tem esses papéis, que não estão muito bem assertivos, acontece uma baixa manutenção disso. Com essa baixa manutenção existe pouca relação. Por exemplo, tem gente que diz assim, eu tenho uma amizade de anos e a gente se vê uma vez por ano e a amizade continua a mesma. Ok, continua a mesma, mas o que você perdeu nesse um ano que você passou sem ver e sem falar com essa pessoa? O que está acontecendo na vida de cada um que cada um não está ali se comunicando adequadamente? Na verdade, você até perde pessoas, de fato. Exatamente. E nem sabe que perdeu. E hoje em dia está muito comum esse termo de amizade de baixa manutenção, por quê? Porque se tornou também algo justificável para a vida adulta. A gente sabe, teve um tweet aí que alguém falou que a gente sabe que a vida adulta é atribulada, a gente trabalha, a gente tem família. É normal. E faz parte. Faz parte. Sempre foi assim. O que está existindo, às vezes, é esse baixo investimento dentro daquilo que eu quero manter na minha vida. Então, hoje em dia, até para alguns campos, se torna funcional. Ok, vou ter uma amizade de baixa manutenção, vou encontrar essa pessoa uma vez por ano. Tá, mas quanto de vida você também não está exercendo nessa uma vez por ano? Sim. Por que não ligar uma vez por semana, mandar uma mensagem uma vez por semana para essa pessoa? Toda relação, toda, sem exceção, tem que ser cultivada? Tem que ser cultivada. Não existe lugar cativo na vida de ninguém. Existe lugar cultivado. É aquela velha frase, quem não é visto não é lembrado. Exato. Na amizade também funciona do mesmo jeito. Porque assim, o que as pessoas estão fazendo? Elas estão colocando frases e elas estão criando situações, quando elas falam de amizade de baixa manutenção, sem perceber o que está por trás de tudo isso. Por exemplo, digamos que eu esteja sumida das redes sociais. Então, eu não tenho que ter amigos. Não vou ter amigos, meus amigos não vão existir, não vão me considerar. Tanto faz como tanto fez, é mais ou menos isso. Ah, a Vanusa não está mais aqui. Ah, beleza, tanto faz como tanto fez. Eu já não via ela, não sabia dela, já não a via, já não sabia, já não me conectava, já não conversava. Uma pessoa que se foi. O que eu estou querendo dizer com isso? Você não sabe o que está acontecendo com o outro. Você não sabe se aquela pessoa está doente. Você não sabe se aquela pessoa está com algum problema de ansiedade, de depressão. Se aquela pessoa está sofrendo com algum problema. Se aquela pessoa não está com alguma situação, até mesmo financeira. Não tem mais condições, digamos, de pagar uma internet. Vamos lá. 1001 situações. Estou com um problema no meu celular. Memória está cheia, seja lá o que for. Tem 1001 situações. O que eu vivo, você não vive. Exato. O que você vive, eu também não vivo. Pode acontecer que o que é bom e fácil para você pode ser muito difícil para mim. Exatamente. E quando isso acontece, as pessoas estão colocando num todo uma história do tipo, se ela não me considera, eu também não estou nem aí. Será que ela não te considera? Ou será que ela não está passando por algum problema? Exato. Ou vice-versa? Exatamente. E o que acontece Está sério? Muito. E o que acaba acontecendo muito? As pessoas têm medo de se responsabilizar pelos outros. E às vezes o outro não quer te responsabilizar pelo problema da vida dele. Não quer que você pague a internet, como você colocou muito bem exemplificado. Às vezes quer que você vá lá. Converse, escute. Gosta de você, tem carinho por você, tem respeito por você, gosta da tua amizade, do teu companheirismo. Você acha que essa história toda que a gente acabou de passar, ela está perdendo um pouco da essência porque as pessoas passaram a viver o virtual? Exatamente. O virtual contribui muito. Porque o que o virtual trouxe também para nossas vidas? Ele nos aproximou de quem está longe, mas ele nos distanciou de quem está perto. Quantas relações não estão sendo cultivadas hoje no cotidiano, de cada um estar aqui numa mesa e todo mundo está em um celular, mas ninguém está conversando entre si?
O virtual afasta muito. Como você muito bem colocou, se eu não posto nada em redes sociais, então eu estou invisível para os meus amigos, então eles não vão me buscar mais, e aí ninguém pergunta como é que eu estou por trás disso. Às vezes a gente leva muito a nossa vida como algo que precisa de ser digitalmente mantido, mas no teu campo pessoal, nesse campo afetivo, onde está a manutenção disso também? A gente está muito pecando pelo excesso, Vanusa. Eu acho. Ou você é amigo demais de estar o tempo todo com aquela pessoa, ou você não é amigo de forma alguma. E isso é disfuncional. O campo saudável de uma relação, ele é o equilíbrio. E as pessoas estão ficando desequilibradas por esse tipo de comportamento, porque assim, você só conhece, só entende o outro quando você passa a viver. Não tem como você trazer novas relações para a tua vida, nem de relacionamento amoroso, sentimentalmente falando, nem de família para te levar para um casamento, por exemplo, ou até mesmo para você saber quem é o outro. Você muitas vezes coloca a pessoa na sua vida que você desconhece porque você acha que é muito amigo e de repente aquela pessoa nunca foi teu amigo, nunca foi tua amiga e você vai perceber isso com o passar do tempo e é decepcionante. Sim. Porque você, na verdade, já não conhecia, você nem sabia quem era. Quando você ia, e tem uma coisa muito preocupante que tem acontecido nos últimos tempos, Caroline, que as pessoas, quando passam a conhecer verdadeiramente a tua essência, elas te desvalorizam. Sim. Porque elas idealizaram uma pessoa que você não é. Exatamente. Você não pode dizer não, você tem que estar o tempo todo dizendo sim, você não pode mostrar tristeza, você não pode chorar, você não pode ficar com o rostinho parado, você tem que estar o tempo todo sorrindo, porque você é aquilo que as pessoas estão enxergando quando elas vão para suas redes sociais. Mas todo mundo tem um dia diferente do outro. Com toda Isso está certeza. muito grave. E algo que eu sempre coloco nas sessões é o seguinte: amar alguém no dia de felicidade, no restaurante, na viagem é muito fácil. Muito fácil. Mas manter essa relação e amar o outro, eu não falo só das relações afetivas, das relações amistosas, do fraternal. Amar alguém nos dias difíceis é desafiador, porque demanda um investimento de você precisar também saber como estar com aquela pessoa, se relacionar com aquela pessoa. O amor por si só, em toda e qualquer relação que você está, ele não mantém a relação. Verdade. O que mantém as próprias relações que vocês estão é a forma que você se relaciona. E mais uma vez, entre esse movimento, eu preciso me movimentar para manter uma relação saudável com qualquer pessoa. E isso vale para todos os campos que eu estou inserida. Quando a gente fala de amizade e quando a gente cobra ou quando a gente diz frases desse tipo, a palavra baixa manutenção, tá falando mais do outro ou de si? De si. Porque o que é a baixa manutenção quando eu imprimo isso, essa comunicação? É aquilo que eu não invisto. E aquilo que eu não estou recebendo. Exato. A baixa manutenção não está no outro, está muitas vezes no que eu não estou dando para poder receber. Exato. E aí vem essa reciprocidade. Se eu não recebo, eu não dou. Mas também precisa ter essa autorresponsabilidade, essa autocrítica. Eu não estou dando. Qual é o meu movimento em mudar isso que está acontecendo? É preciso se responsabilizar também. Vamos lá. Lorena, antes de eu encerrar esse bate-papo, eu queria muito que você pegasse o microfone. Se possível for, você quisesse também. A Lorena é uma jovem que trabalha aqui comigo, minha produtora, e que eu amo, né? Claro que eu tenho ela como uma filha de coraçãozinho aqui dentro, mas mandar um beijo para a mãe dela. Mas como a Lorena é jovem, tem idade de ser minha filha. Eu acho muito interessante ouvir uma opinião dela diante desses pensamentos. O que alguns jovens estão pensando sobre isso? Por exemplo, quando foi para se abordar esse assunto, o que chamou a atenção? O que você percebeu, Lorena? E o que é importante a gente colher da psicóloga relacionado ao pensamento da Lorena? Porque assim, com o pensamento da Lorena, a gente imagina vários outros jovens, deu para perceber nas mensagens que aqui vieram, que tem um pouco mais de lógica e os demais também têm. Mas até que ponto essas pessoas estão saudáveis, mentalmente falando, até que ponto elas estão tristes, frustradas ou realmente querendo uma amizade, ou se isso não é um camuflage que eu não quero nem saber de ninguém. Porque todo mundo precisa de alguém, todo mundo precisa estar perto de alguém, todo mundo precisa dizer eu gosto. E o que eu estou percebendo? As pessoas estão vivendo uma amizade tão assim, de qualquer jeito, que hoje uma observação, às vezes uma crítica, tudo vira fofoca, tudo vira confusão, tudo vira desamizade, tudo vira tudo. Isso está muito sério na sociedade. Aí eu queria entender um pouco disso, mas eu queria ouvir a Lorena primeiro. Lorena,
Nesse momento, através dessas mensagens, você que também está sempre conectada, né? Você que vive também muito dentro das redes sociais, o que passa pela sua cabeça diante desta comunicação? Sendo sincera como jovem. Eu confesso que eu tenho uma amizade de baixa manutenção. Começou pelo fato de estar cansada demais durante a semana para a gente conseguir se encontrar. Sim. Então, meio que virou um acordo social de que quando a gente... Mas foi uma conversa, você já conhecia essa pessoa? Somos amigos eu e minhas amigas de bastante tempo. Todas nós, algumas minhas amigas viraram mães, outras se casaram, outras estão fazendo doutorado, mestrado, trabalham em 2 empregos, 3. Então, aos poucos, foi se criando se desligando, acordo. E aí vocês perceberam a necessidade que vocês tinham de estar perto. Mas aí é interessante, porque no caso que ela está falando dessa baixa manutenção, são de pessoas que já se conheciam. E aí vem a preocupação. Será que essa baixa manutenção de algumas pessoas que falam hoje é de pessoas que estão conhecendo há poucos dias? Eu já fiquei chateada com algumas ex-amigas, porque elas seguiram em frente e não me levaram junto. E ficou um pouquinho do rancor, assim, e por que a gente não se fala, por que não manda uma mensagem? Sem uma explicação, simplesmente... Por que não precisa ligar, mas manda mensagem, manda um emoji. Eram muito amigas? E éramos muito amigas uma vez no passado. Então, às vezes, quando não tem uma certa criação de acordo, pode gerar um conflito de comunicação. No caso, das minhas amigas, a gente tem que a gente chama de dates mensais. Então, a gente combina que no final de semana a gente vai se encontrar, aí o marido da minha amiga vai ficar com o filho dela, botar o papo em dia. vai para outro lugar para botar o papo em dia. Mas isso é como se fosse um acordo social entre a gente. E às vezes a minha amiga fala dias antes: gente, eu tô muito cansada, eu tô com muita dor nas pernas, eu passei muito tempo na loja em pé. Isso não quer dizer que não Vamos gosta. marcar para um outro dia. A gente entende e marca para um outro dia. Então a gente se encontra e liga para ela, faz videochamada enquanto a gente está saindo. Mas são acordos sociais que a gente foi criando para não perder essa amizade. Lorena, por que eu pedi para você falar? Porque existem os dois lados da moeda. Você viu o que ela falou se tornou interessante? Sim. O que ela falou se tornou muito interessante. É muito legal isso, porque existe aí um respeito e uma consideração pelas amizades que se teve e que está sentindo falta, porque as redes sociais, de uma certa forma, também afastaram. Antes você tinha mais chance de se ver, de estar perto, as pessoas ligavam mais umas para as outras. Hoje, se você não tiver internet, você não liga para ninguém. Quero só te avisar. Nem a cartinha chega. Então tá tudo muito virtual. E eu vou ouvir o Ed também. Lorena, ainda falando sobre a questão das mensagens. Mas você não acha também que tem um pouco nas mensagens também, a palavra baixa manutenção é interessante, mas tem um pouco também de muita chateação sendo colocada ao público? Ou não? Não, eu acho que, no geral, essa geração está bem cansada. Não consegue lidar com a necessidade de multitarefas. E, então, ela acaba criando prioridades, geralmente, para o trabalho e esquecendo os prazeres pessoais, que é a amizade, que é sair, ter uma vida social. E que é muito gostoso, que é necessário. Elas estão tão cansadas que a ideia já da baixa manutenção soa atraente. Não só para um, mas para o outro. E não deixa de ser uma acha. Vem como uma justificativa meio que plausível para não presença. Muito bom. Passa para o Ed, que o Ed também tem... Você quer comentar logo sobre o da Lorena? Segura aí, o da Lorena. Rapidinho, Ed. Isso que a Lorena colocou foi muito interessante, também a forma achei. que ela está mantendo as amizades dela. Sim. Porque o que é a baixa... Inteligente, por sinal. O que jovem, é a baixa? mas extremamente inteligente. O que é a baixa manutenção, Vanusa? Não é o não me importar, não é... Aliás, perdão. A baixa manutenção não é o não falar, não é eu estar distante fisicamente daquela pessoa. É como eu me importo quando eu não consigo estar perto fisicamente. Então as pessoas estão se incomodando desse mundo virtual que afasta tanto as pessoas. Porque as pessoas estão se afastando e não estão percebendo que o mundo virtual está roubando para elas amigos que talvez não sejam amigos. Provavelmente uma boa parte não. Porque você só conhece as pessoas quando você realmente conhece.
E conhecer demanda tempo, movimento, investimento e interesse. Não dá para dizer que conhece Mas a foi vida. muito legal, achei muito interessante o que ela falou. Isso não é um pedido de socorro também, não? O que Lorena colocou? Não, o que esses estão falando? Nem sempre. Como a Lorena colocou muito bem agora, às vezes essa geração está muito justificando comportamentos de baixa manutenção como forma de explicar o porquê que a vida delas estão atribuladas. Então, elas investem tempo mais no trabalho, em uma relação amorosa, mas quando vai para essas relações amistosas, essas relações sociais, elas se tornam mais distantes. Por quê? Isso daqui já me chama atenção, isso daqui já me demanda tempo. Então, elas se distanciam daquilo que pode ser Mas não quer perder. algo... Não quer perder, que é a garantia. Então, acaba adiando, postergando e trazendo esse encontro, às vezes, anual. Eu não coloco nem mensal, porque hoje, diante dessa rotina atribulada, é o que a gente consegue ter acesso, né, Lorena? Muito bom. Achei ótimo o que a Lorena falou, mas aí vem minha preocupação. O Ed vai já falar, vem minha preocupação. Sabe com o que, Lorena? Eu estou percebendo que as pessoas estão trazendo uma informação, mas não estão explicando de fato o que essa comunicação quer dizer para a sociedade. Exato. A rede social, ela é bem interessante, porém, está ficando muito na mente das pessoas o que elas acham, o que elas pensam. Porque quando chega uma baixa manutenção de amizade, ela pode ser interpretada de várias formas pela sociedade. E o que causa preocupação é justamente isso. O que a Lorena passou de informação para a gente se torna leve. Mas quando você lê, não se torna leve. Exato. Inclusive, Lorena, acho que eu até te corrigiria. Eu não considerei, mas é uma opinião minha, eu não considerei a tua relação de baixa manutenção. Pois você investe também. o seu tempo de qualidade nessa relação. Super inteligência Então, emocional. O fato de você investir, já existe um interesse em cima disso. Então, vocês se encontram quando podem, dentro dessa organização que vocês mesmos criaram. Precisamos entender o que realmente essa pessoa que trouxe a palavra Baixa manutenção? Baixa manutenção, ela quis dizer no momento que ela trouxe. Porque são várias interpretações. Relacionado ao que a Lorena falou, eu achei que é saudável. Exato. Mas, até que ponto é saudável para quem está do outro lado falando dessa baixa manutenção de amizade? Ed, você. Evanusa, eu tenho um amigo, né? A gente tem amigos vizinhos, amigo de trabalho, amigo de escola, né? E eu tenho um amigo, amigo de vida. A gente se conheceu em 90, 91 na escola, de lá para cá essa amizade vem até hoje. A gente se vê de 6 em 6 meses, eu mando mensagem para ele, ele não tem telefone, não tem WhatsApp. Quando a gente se comunica, às vezes é o telefone da esposa dele. Quando eu vou na casa dele, por exemplo, assim, a gente passa de 6 meses sem se ver, eu falei, né? Só que um dia desse mesmo eu fui quando a gente se encontra, é muito gostoso. É muita conversa boa, é lembrança do passado. Isso é saudável. Eu vou para a casa dele de manhã, um dia eu encontrei com ele no mercado. E olha, eu moro na rua 16 e ele mora na rua 8, bem próximo. Mas a gente não é muito de ficar frequentando a casa do outro. Ter essa frequência. Só que eu encontrei com ele no mercado, acho que eu te falei essa história. Eu fui no mercado, eu comprei carne de porco, comprei carne de gado e comprei as carnes. E quando eu estava saindo, eu encontrei com ele. E aí esperei por ele, disse, tu já tomou café? Não, vamos passar em casa. Aí passei na casa dele, a esposa dele estava dormindo, ele pegou, fez um café e nós ficamos conversando. Aí deu 9 horas. Quando viu? Aí, cara, vamos fazer comida. A mulher foi fazer o almoço, vamos assar uma carne, bora. Aí ela assou um pedaço da carne dele. Só que eu fiquei assim, assou um pedaço da minha. E ele foi colocando. Quando eu saí de lá às 6 horas da tarde, eu não tinha mais um pedaço de carne. Não tinha mais nenhum pedaço de Nem ele. Então, a gente demora a se ver, mas quando se vê, é muito gostoso. E isso é, A conversa, a Ed, gente ri muito bom muito, que tu falou e muito bom que a Lorena falou. Eu acho que as pessoas estão necessitadas destes momentos. Isso é saúde mental. Com toda certeza. Isso é uma saúde mental. E não é uma baixa, eu não considero baixa manutenção de amizade, não. Exato. Eu acho que é uma amizade que foi construída ao longo do tempo e tem raiz. Né? É E você se sólido encontra, mas isso. você lembra, você sente saudade, você quer estar junto. A minha preocupação hoje, Caroline, Lorena e Ed, é com as amizades que estão
que estão acontecendo, Estão iniciando, estão né? iniciando e que tão rapidamente estão se tornando amizades de revolta, né? Porque às vezes você gosta demais, mas de repente o outro não gosta tanto assim e nem é tão teu amigo assim. E se cria aquela coisa ao ponto das conversas virem para as redes sociais. Exato. E isso vem, Vanusa, muito das pessoas acharem que todas essas relações vêm prontas. Por exemplo, Que são verdadeiras, tem que ter muito cuidado. Essa relação que o Ed colocou não é uma relação que veio pronta. Vocês construíram ao longo de todos esses Foi anos. cultivado. Foi cultivado. Teve esse lugar que vocês foram mostrando interesse, movimento para que tudo isso acontecesse. E quando a gente fala hoje desse atual, vem muito dessa baixa tolerância também à frustração. Se fulano me decepciona, então eu vou deixar de falar com fulano. Não quero mais saber. Não quero mais nunca aquela mais. pessoa na minha A palavra vida. nunca mais é muito perigosa. E aí, como é que a gente não quer mais aquela pessoa na vida? A gente bloqueia, a gente exclui essa pessoa de tudo aquilo que ela tem acesso à nossa vida. E a gente, às vezes, está se colocando e não se permitindo também resolver as coisas. A gente acaba não construindo essa pedido de resiliência. desculpa, um perdão, vamos seguir nossos ciclos, você Exato. segue seu caminho, o meu, mas a gente de boa, te respeito. Muito bom. Eu queria só que você pudesse, com o seu pensamento de profissional, passar algumas dicas e informações a respeito dessa nova linguagem que está indo para as redes sociais, falando de baixa manutenção de amizades. Bora lá. Primeira coisa, nós que somos adultos, a gente tem a dificuldade, às vezes, de se relacionar, de estar o dia todo, de estar mandando mensagem todos os dias para as pessoas, ou de ter encontros, às vezes, semanais. Mas tenta investir tempo de qualidade dentro dessas relações. É você não pecar pelo excesso, nem você estar o tempo todo junto, porque não é saudável nem para você e nem para o outro, e nem também se esvaziar da vida dessa pessoa. Por quê? Porque todo mundo tem uma rotina, todo mundo tem atribulações, e no meio disso tudo tem pessoas que têm sentimentos. Então, você também precisa ofertar esse lugar de escuta, esse lugar de comunicação. Estar presente não tem a ver com contato físico. É o se fazer presente, é você mandar uma mensagem, perguntar como alguém está se sentindo, como foi o dia. É o mostrar que você se importa. Então, trazendo sobre essa baixa manutenção, a gente entende as atribulações da vida adulta, mas também é preciso entender as suas emoções e as emoções do outro. Então, cultive boas amizades, mostre interesse pelas pessoas, coloque tempo de qualidade a tudo que está acontecendo. Para a gente mostrar amor, amor não é só falar eu te amo, amor não é só falar aquilo que você está sentindo. O amor também é um movimento de ação. Então a gente precisa agir para que o outro também interprete essa comunicação que a gente tanto fala. Nossa, que bom a gente conversar sobre isso e dar uma chamada de atenção para aquelas pessoas que estão trazendo novas amizades para perto de si. Porque eu me lembro de amizades de 20, 25, de 30 anos que eu tenho até hoje, que a gente se comunica, graças a Deus. Eu sei da vida dessas pessoas. Inclusive, estou há alguns meses sem ver algumas pessoas, e não sem se falar, mas sem ver. E a gente sente falta. Agora, eu peço aos jovens que estão assistindo o nosso programa agora, tenha história para contar daqui 10 anos de amizade. Porque as amizades, elas estão indo embora muito rápido. Você tem uma amizade hoje, daqui um ano já não é mais seu amigo e você não tem histórias para contar. E você precisa de histórias para contar para o teu filho, para os teus netos e saber que isso é importante. A gente precisa de pessoas que possam falar de amor. E amizades, Vanusa, são redes protetivas. Sim, sim. Faz parte do nosso bem-estar, da nossa qualidade de vida. Já a gente imaginou? precisa cultivar pessoas perto. Tom Jobim já falava, fundamental é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho. A gente precisa de rede de apoio. Ah, é muito bom conversar com você. Caroline, foi um bate-papo gostoso, acredito eu. E eu acho que a gente teve aqui um feedback muito interessante. Sim. E, ao mesmo tempo, deixa todo mundo pensando um pouquinho em casa e veja como é que estão os graus de amizades que você tem. E muito cuidado para não ter história para contar no futuro bem próximo. Exatamente. Quem quiser entrar em contato com você... Pode entrar pelo Instagram, PC Caroline Costa, está aqui na tela para que vocês possam ter acesso. Essas são minhas redes sociais, é por lá que eu me comunico também. Então, é por lá que vocês podem ter acesso a conteúdos e informações. Muito obrigada. Tá, Caroline?